paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo a mais um quadro aqui no Apostolicast. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Estamos hoje aqui então com o irmão Bruno, diretamente aqui da Serra Gaúcha, esse ilustre irmão que congrega com nós aqui na cidade de Caxias do Sul, sim, aqui do sul do Brasil. E já de início, irmão Bruno, te apresenta, por favor. Olá, meu nome é Bruno, estamos aqui em Caxias do Sul. Queria agradecer ao Eduardo pelo convite. Ah, para! Me sinto muito feliz, cara. Muito feliz por estar nesse lugar, mas... Muito nervoso? Nervoso um pouco, mas vamos pra cima. Até parece que é envergonhado, né? Até parece. Bom, irmãos, chamei o Bruno aqui para um assunto bem específico e que eu percebo, Bruno, que isso está se perdendo, mas que é um ponto forte na sua vida. E o assunto hoje que eu quero falar com ele é a diferença que um pastor faz na sua vida, usando o exemplo do Bruno. E sabe por que eu pensei em falar isso contigo, Bruno? Porque, que nem eu te comentei antes de nós vir, eu admiro o teu comportamento diante do Bispo John. A forma que se trata, a prontidão, como eu posso dizer, o senso de dever ao Bispo, sabe? Isso me comove, cara. A forma que as tuas filhas cumprimentam o Bispo e tal, que tu ensina, isso aí eu acho muito admirável. E a gente está vindo numa geração, Bruno, onde assim, ó, é o pastor no púlpito lá e os membros na vida deles pra cá. Já não tem mais esse entrosamento. Eu percebo que quando existem problemas nas denominações afora, o pastor não é falado, o pastor não é citado, a opinião do pastor não importa. E às vezes, talvez, porque as pessoas sofrem, talvez é pela falta da palavra de um homem de Deus. Mas daí vem a questão, Bruno, e produção que está com nós. Como é que tu vai abrir o coração daqui a pouco para um homem que tu não confia? Porque eu acho que para um homem, um pai de família, abrir o coração para um homem de Deus, o cara precisa provar que ele pode ouvir, né? E graças a Deus a gente tem um homem de Deus que é o bispo. Eu confio no bispo. Eu já percebi que também confia. Mas é porque ele já provou por muitos atos de que ele merece essa confiança, né? E eu queria entrar nesse assunto contigo. O que mudou na tua vida depois de ter um pastor na tua história? Mas antes, brevemente, conta teu testemunho, Bruno. Meu testemunho... Brevemente, resume. Meu testemunho, praticamente esse mês, faz quase 16 anos que eu visitei, que eu botei meus pés pela primeira vez na Igreja Apostólica do Brasil. Eu não me lembro a data bem exata, mas foi em novembro, foi a minha tia, irmã da minha mãe, que me convidou e eu fui na primeira visita na Igreja Apostólica. Era uma peça mais ou menos desse tamanho aqui. Enorme. Enorme. Tinha 4 pessoas na igreja de Farroupilha. Era o pastor, a mulher dele e mais 2 pessoas. Então, a gente começou numa igreja nova, mas eu vim de uma igreja, uma outra denominação que minha mãe ia, e no momento que eu botei os pés na Igreja Apostólica, parece que tudo começou a criar um sentido na vida, né? Uma vida cristã bem diferente. Mas tu era um adolescente, né? Tinha 14 anos. Imagina. Aí demorou em torno de uns 5 meses para mim decidir, né? Porque eu ia um pouquinho lá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. E em abril me convidaram para ir para o Congresso de Jovens de Sumaré. Eu nunca mais me esqueço. Foi um dia que marcou minha vida, marcou o meu destino. Eu fui para lá como simplesmente fosse apenas uma viagem. Mas a gente foi na quinta-feira, era um feriado de 4 dias. No dia 3, no sábado, a gente estava louvando a Deus e eu senti a primeira vez o Espírito Santo. Um dos cultos assim que está marcado dentro do meu coração a data, né? E no domingo eu me batizei com o batismo no nome do Senhor Jesus. E de lá para cá, no dia que eu voltei, as minhas amizades automaticamente se afastaram, né?
porque eu era jovem ainda, mas os meus amigos fumavam maconha, usavam droga, cigarro, bebida. Então, depois que eu voltei, parece que um divisor de águas aconteceu naquele lugar, né? Tu cheio do Espírito Santo também? Então, no colégio já não tinha mais aquele convívio, parecia que a gurizada já não queria mais se aproximar, porque estava indo na igreja, já não tinha mais aquela companheirada, né? Então, ali eu comecei a me firmar na igreja e foi a primeira vez que eu comecei a me aproximar do pastor, né? Pastor local que tinha para a gente poder ter um amigo ali, uma pessoa, alguém para nos inspirar e nos mostrar o trilho, né? Que a gente deveria seguir. Uau! Casado? Não, solteiro, 14 anos. Não, agora? Agora sim. Casado, pai de 2 meninas. Isso explica certo também. Não ajuda, né? Esse mês também, pela graça de Deus, minha filha mais nova vai fazer 7 anos e eu vou fazer 11 anos de casado. Então, hoje eu tenho essa família, essa estrutura por ter um pastor na minha vida, né? Ter uma pessoa que no meio da crise, no meio da aflição, no meio da turbulência, né? Normalmente o ser humano, na hora da turbulência, ele acaba parando de raciocinar e acha que atirando para qualquer lado vai dar certo. Mas ali se encaixa o pastor ou o nosso bispo, né? Que nos direciona, nos guia, às vezes a gente acaba caindo do trilho e ele nos coloca de novo, para que a gente possa ter e seguir o nosso objetivo para poder um dia chegar no céu. Diz uma coisa, o que te faz confiar no teu pastor? O que te passa confiança, assim, para tu ligar e pedir uma opinião, assim? O que o cara precisa ter para ser um pastor na tua vida? Sabe que o pastor, eu acho que ele acaba ele sai do papel da figura do homem, né, do ser humano, e a gente acaba vendo um líder espiritual. A gente acaba vendo o agir de Deus, né, na vida dele. E o respeito e a obediência e a gente querer tentar seguir o nosso pastor, né, é a conduta que ele está seguindo e ele está mostrando para nós. O resultado que ele está tendo, né? O pastor, muitas das vezes ele está no altar ou no púlpito pregando, a gente acaba esquecendo ou não vendo ele como uma figura humana, como aquele homem de repente com erros ou com falhas, mas sim um homem cheio do Espírito Santo, né? E isso que acaba nos dando essa direção e essa confiança muito grande nele. Sabe que uma vez quando o Bispo John cuidava aqui de Caxias ainda, eu lembro, eu nunca vou esquecer disso aqui. Ele pregou uma mensagem cheia de autoridade. E eu tinha errado. Eu tava devendo no cartório. E não aguentei, não ia dormir. Acabou o culto, eu chamei ele e falei, tô com um problema assim e tal e tal. E, eu achei que ele ia olhar pra mim e dizer, eu não acredito que tu fez isso. Na minha cabeça, né, ele dizer, tu fazer isso? Eu achei que ele ia me detonar, sabe? Ele me levou pra sala, conversou comigo, e ele chorou comigo. Chorou como se fosse um pai. Me abraçou, disse, tô contigo. Levanta a cabeça e me usou de misericórdia, assim, num momento que talvez eu nem merecia, sabe? Nem merecia. Aquele dia caiu a barreira com ele. Eu falei, esse cara, eu vou botar meu coração na mão dele. Porque quando ele podia me esculachar, ele sentiu a minha dor, sabe? E isso que eu quero trazer, Bruno. Eu percebo que talvez tu também tenha esse sentimento que não tem barreira pro pastor, né? Não tem barreira. Se tem problema, o nome dele é o primeiro que passa na cabeça. Tu sente isso também ou não? Sim. Hoje que provas que ele fez na tua vida para acontecer isso? Para botar na prática para quem tá ouvindo? Tem alguma que pode contar? Hoje a gente tem várias pessoas que se denominam ser pastores, né? Mas alguns pastores estão apenas para retirar o dízimo, outras ofertas, mas tem alguns pastores que eles abrem os braços e acabam nos abraçando, nos acolhendo. Porque hoje que a gente acaba vendo que na igreja acontece ter muitas necessidades
E muitas das vezes tem gente que chega na igreja sem família, sem pai, sem mãe, sem nenhum amigo de repente. E dentro da igreja a gente acaba encontrando aquele acolhimento. E o que tem diferente dentro da igreja apostólica, o diferencial que acredito que não tem em nenhuma outra igreja, o visitante chega na primeira vez visitando a igreja, o pastor é o primeiro ir lá cumprimentar ele, abraçar ele, chorar com ele. E muitas das vezes a gente acaba indo em algumas igrejas e às vezes a gente não sabe nem qual é o nome do pastor, né? E o nosso pastor, o nosso bispo, ele chega, nos abraça, chora conosco, querendo nos dar aquele alívio, né? É uma imagem de atitude, né? De atitude. E o senhor bispo, por 8 anos, ele me pastoreou e foi um homem que me botou muitas vezes dentro do trilho. Então, se não fosse esse homem de Deus, de repente hoje eu não teria minhas filhas, não teria minha esposa, não teria uma família, não teria uma estrutura. Então, se a gente não ter aquele líder espiritual, a gente não ter aquela pessoa que às vezes puxa a nossa orelha ou pega no momento de aflição, nos dá um sacode, nos diz, não é por ali, é por aqui, acredito que a gente não consiga, no dia da salvação, a gente não consiga chegar até o nosso objetivo, que é o céu, né? Eu acho que é bem mais difícil. Talvez para mim seria impossível. Sabe que eu lembro que quando eu estava numa outra denominação, eu tinha uma firma, né? E todo mundo chegava em mim assim, eu nunca vou esquecer isso. Batiam nas costas assim, parabéns, empresário e tal. E, Bruno, eu não via dinheiro, cara. Eu pegava o dinheiro de um lado, entregava para o outro e trabalhava dia e noite. E eu achava que vida de empresário é isso aí, entendeu? Tinha uma firminha de nada, cara. Empresário, coisa nenhuma. Eu era um escravo do meu próprio negócio e não podia sair. Tava obrigado a ficar ali por causa de conta e tal. E daí eu lembro... E eu tava acostumado com isso, porque todo mundo me elogiava. Então, na minha cabeça, eu tava fazendo certo. Eu achava que um dia, do nada, entendeu? As coisas iam melhorar e do nada eu não tinha perspectiva. Eu me lembro que eu comecei a visitar a apostólica e eu não queria ser apostólico. Eu não queria ir, né? O pessoal me assustava, me contava um monte de mentira da igreja. E daí uma vez o Bispo Joe, na pandemia, ele me fez uma videochamada, eu aceitei, né, por respeito, porque ele passa muita educação, é difícil dizer não pro Bispo Joe, né? E daí, em 10 minutos, Bruno, ele me perguntou quanto que eu pagava de aluguel. Eu falei, eu pago tanto. Ele olhou pra mim e falou, não, tu vai quebrar, tu não tem condição de pagar esse aluguel. E foi a primeira vez, com 25 anos, que alguém falou sério comigo. Ninguém nunca tinha entrado nessa conversa, ninguém nunca queria saber a minha realidade, sabe? Ou entrar nos meus detalhes da vida. E daí ele falou, não, tu vai quebrar e tal e tal. E por mais que a frase dele foi pessimista, pra mim soou como afeto, sabe? Porque ele demonstrou uma realidade de alguém que se importa comigo. Deu, acho, 2 semanas, foi tu que ajudou ele. Foi tu sim, porque tu vendia grama na época, lembra? Tu falou de um pavilhão que tinha perto da igreja lá. Ele ligou pra mim, ele falou, irmão Eduardo, eu nem era da igreja, encontrei um pavilhão do mesmo tamanho do teu. Pra quem não sabe, o bispo não mora na nossa cidade, ele tava fazendo a ponte em outra cidade para ajudar um guri que nem era da igreja dele. Por, acho que 10%, 20% do que eu pagava, e ele arrumou o transporte, arrumou o caminhão, e tipo assim, se dependesse de mim, eu não tinha capacidade de fazer mudança. Aí que eu fico pensando, como que eu não vou ficar do lado de um homem, entendeu? De uma figura dessas que faz tudo isso por mim. Então eu percebo que o pastor apostólico, ele constrange, muitas vezes, a dureza do nosso coração pelas atitudes dele, sabe? E eu percebo que ele fez muito isso na tua vida, né? Por mais que às vezes tu não conta e tal, porque são questões pessoais, mas eu percebo no teu olhar que quando tu olha pro bispo, tu lembra tudo que ele fez por ti, né? O senhor bispo, hoje eu sempre digo para ele quando eu vejo, que eu devo a minha vida para ele. Às vezes, não física, né, mas tudo que eu tenho hoje, 90% foi ele que me ajudou a conquistar. Questão de direção, de vida. Ele foi um pai que eu não tive. Ele foi o cara que me deu mais abraço quando precisava
chorar ou quando eu precisava de um consolo, quem me abraçava era ele. Então, muitas das vezes ele me pegou, me levou para jantar, orou comigo, me pegou pela mão, vamos se levantar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E muitas das vezes o que a família da gente acaba não nos ajudando e não dando aquele suporte. Então, hoje eu tenho 2 filhas e a gente vê como que a criança em si, ela precisa do afeto paterno, né? Ela precisa ela tem a necessidade do abraço, né? Ela precisa que tenha um pai que segure, né? Mesmo tem a mãe ali que tá presente, mas quando a parte paterna, quando o pai chega, abraça ou fala alguma coisa, o ambiente começa a mudar, né? E o bispo, ele tem esse papel na área espiritual de quando chega, ele fala ou ele move, a estrutura começa a mover, né? O mover espiritual começa a se movimentar e queira ou não queira, às vezes uma palavra que ele diz parece que muda a vida inteira, né? Ele muda a vida inteira de uma pessoa. Uma coisa que eu sempre digo que hoje no mundo tem muito coach. O coach, ele vai te ensinar a ficar rico, mas é só um pastor verdadeiro que ele vai ensinar a gente a ir para o céu. Então, muitas das pessoas hoje que estão no meio cristão, às vezes estão decepcionadas que o pastor só está ali só para pegar o seu dízimo, pegar a sua oferta, ou de repente tabela, né? Cumprir a tabela, às vezes nem fica o mês inteiro sem cumprimentar um membro, né? Nós, pela graça, nós, pela misericórdia de Deus, nós temos uma igreja, nós temos uma família missionária que ele não importa se tu tem uma empresa ou se tu trabalha de funcionário, se tu ganha R$1.000 ou se tu ganha R$10.000. Eles te abraçam e eles te tratam do mesmo jeito. Então, é um pastor que a gente nota a diferença e o valor dele nessa parte, né? Porque o pastor que é só para vir recolher o dízimo, ele não é pastor, é um mercenário. Ele não está ali para salvar as almas, ele está ali só para pegar o dinheiro. E o nosso bispo, ele não tem uma vez o seu bispo seu deesteio para vir falar comigo, para ficar 1 hora falando comigo com a minha esposa. Qual pastor iria andar 2 horas, 2 horas e meia, 11 horas da noite para vir para Caxias do Sul, vir ajudar os seus membros? E um membro, né? Um membro. Então, o nosso bispo, ele é uma pessoa muito zelosa, né? E hoje nós temos um pastor, o senhor bispo Eliseu de Caxias, e deixou um pastor, e o nosso pastor também, ele tem seguido esse mesmo rumo, esse mesmo mesmo trilho, dando tudo o que ele tem para poder auxiliar, ajudar e guiar as almas que tem. E o reflexo disso é as pessoas que estão chegando e estão vendo, não é só as pessoas que estão do lado dele, mas as pessoas que estão vindo de fora estão vendo o amor, né? O amor. Sabe que tem uma coisa também que me marca muito? Só um parênteses aqui, tá? A gente tá falando do bispo, uma pela figura, né, espiritual que ele é. A gente tá falando do pastor também. E há momentos que a gente fala do bispo John como pessoa, porque ele marcou nossa vida por longo tempo. Então é inevitável que não apareça o nome dele porque ele estava na foto. Mas há momentos que a gente fala do cargo, da posição, do que está acima da gente. Mas uma das coisas que alegra meu dia é que às vezes do nada, aparece o pastor John lá na oficina que eu trabalho. Do nada. Aparece ele com uma cuca e um cartãozinho. E ele não é nosso pastor. Mas só por ele estar passando na BR e daqui a pouco é no caminho ele passar ali onde eu trabalho, ele aparece lá. Cuca eu posso comprar em qualquer lugar. Qualquer mercadinho vende cuca, sabe? Mas só pelo fato de ele estar ali e eu saber, ele lembrou de mim, sabe? Ele sabe onde é que eu tô. E o pastor John não é pastor de Caxias. Mas eu percebo que eu sou importante. Não porque eu tenho alguma coisa ou não. Só pelo fato de eu existir, eu estar na igreja, eu sou importante para um pastor de outra cidade. E eu sei que ele passa em vários irmãos fazendo essa visita e tal. Isso gera, não sei se para ti, Bruno, mas gera um sentimento de dívida, não de dívida, mas de gratidão, sabe? Tipo assim, eu preciso estar do lado desses homens,
Porque olha tudo que eles fazem por mim. Tipo, e nas outras igrejas, eu percebo que, e eu sei do que eu tô falando, porque eu convivi nisso. Eu já fui em igrejas, Bruno, onde começava o culto, os irmãos abriam o culto, o pastor chegava depois, passava por todo mundo, sentava lá no púlpito. Ele não descia para o altar, nem o obreiro, nada, as pessoas oravam sozinho lá. E quando acabava o culto, ele já estava entrando na Hilux dele e indo embora. E daí eu fico pensando, como é que uma pessoa vai querer falar dos problemas dela para um cara desse naipe? Não vai falar, né? Não vai abrir o coração. Não, é difícil fazer isso. E eu percebo que na igreja apostólica a gente consegue abrir o coração pelo pastor, não porque a gente está desesperado, mas porque ele demonstra que, tipo assim, pode falar para mim. Pode falar para mim que eu tô te provando que eu consigo. E que nem tu falou ali da família, né? Eu percebo que as nossas famílias, não é que elas não querem nos ajudar, porque família ama a gente, mas às vezes não conseguem nem com a vida deles, né? Como é que vai ajudar a gente se às vezes não consegue nem com a vida deles? Então a gente precisa de alguém, de um homem que já garantiu a vida dele e tá com tempo para investir na nossa vida, né? E a gente tem essa família. E tu poderia, talvez, Bruno, para botar na prática, citar situações onde o teu pastor, ele agregou na tua vida? Momentos que tu mais, ó, ele fez isso e minha vida foi abençoada. Dá exemplos práticos disso? Memórias. Meu pastor, o Sorbisso, quando eu ia casar, ele veio me perguntar: aonde vai ser a tua lua de mel, filho? Eu disse: Babis, eu tô sem dinheiro, vai ser em casa. Ele botou a mão no bolso: vou te pagar o hotel. Então, não só no dinheiro também, em questões de estar agregar, essa parte foi financeira, ajudou. Poucos pastores vão fazer isso, mas quantas vezes a gente estava na matriz com um peso tão grande, orando, e quando a gente menos espera, ele chega e nos abraça, e aquele simples abraço parece que tira todo o fardo que a gente está carregando. Então, muitas vezes, e não tem explicação, isso não é Deus de repente, toda a vida. Então, não tem como dizer que não é Deus. Eu me lembro de um culto que eu estava assim, aquele culto para mim, não digo que era o último, mas assim, eu precisava de algo. E quando eu menos esperei, o bispo me abraçou de um lado e o pastor João João me abraçou do outro. Nossa! Aquele dia, assim, não tanto pela figura, mas Deus usou eles aquele dia que se hoje eu estou aqui, é porque eu tive um reforço espiritual por trás, né? Eu tenho alguém que está me segurando e está me impulsionando, vai filho, consegue. Às vezes o obstáculo, às vezes a gente se frustra, a gente recebe aquele conselho, aquele ânimo, né? Que às vezes a gente chega na família, às vezes a família por não ter o discernimento, a família não ter a capacidade. Às vezes se a gente chega e conta uma coisa dessa para a família às vezes deixa a gente pior ainda, né? E o homem de Deus, não, o homem de Deus, ele está sempre tentando nos incentivar e nos fazer estar de pé, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. O que tu acha, Bruno, que é necessário para um pastor? Reformulando. O que tu acha que é necessário para um homem ser pastor? Ser um pastor apostólico? Que tu olha e diga, no mínimo tem que ser isso. A gente sabe que nem todos os pastores são evangelistas. Tem alguns que sabem ganhar almas e outros não. Mas o principal é o mover de Deus. O Espírito Santo na vida deles, né? O mover de Deus na vida deles. Aquela entrega. Tem algumas pessoas que elas limitam o que Deus pode fazer. Eu vou jejuar um dia por semana, vou orar meus 10 minutos por dia, vou fazer meu Pai Nosso, tá bom, tô fazendo meu papel. Mas tem homem de Deus que quer muito mais além, quer viver o sobrenatural de Deus.
E é isso que um pastor, e acredito que todos os pastores da Igreja Apostólica têm, é aquela chama, aquele calor dentro do peito, aquela sede, né, de ver pessoas recebendo o Espírito Santo, de ver pessoas querendo ser salvas, aquelas pessoas chegando no altar e derramando aquelas lágrimas. Ontem mesmo eu lhe comentei quantas lágrimas tem no nosso altar. Tem. Ontem eu enxerguei umas lágrimas que tinha sido sábado que eu tinha visto a pessoa chorar, ainda estava marcada. E a Bíblia diz que Deus ele não deixa nenhuma lágrima se perder. Então, quantos milagres que muitas das vezes a gente, de repente, nem sabe que aconteceu, mas Deus fez através daquelas lágrimas. E o nosso pastor em si, que a gente convive com ele não tem medo de entrar em algum lugar para poder resgatar uma alma, ir no presídio, ir no hospital. O pastor ele tem que ter aquela vontade, aquela ardência, né? Aquela inquietação, né? De ir atrás de almas, né? Que a inquietação de tu estar aqui parado e tu estar sabendo que tem almas sendo perdidas ou morrendo, indo para o inferno agora, né? Muitos pastores, o bispo pelo menos, o pastor John é uma pessoa muito inquieta nessa parte. O pastor John Esteio, sempre andando nas ruas. O pastor John também, esses dias me ensinou mais uma de oração. Quando a gente está muito aflito, muito sobrecarregado, a gente começar a caminhar e começar a orar. Ele me comentou que ele estava andando em Esteio e começava a orar e abençoar as famílias, e parece que aquela oração que tu está liberando, não digo perdão, né, uma bênção sobre os outros, parece que Deus ele redobra sobre a nossa vida, né? Então o pastor ele tem que ter sim a inquietação, e eu acredito que todos os pastores da Igreja Apostólica têm isso, né? Aquele impulsionamento de buscar as almas, né? Isso eu percebo que um pastor apostólico, ele meio que é a ponta de lança da igreja, né? E eu já vi igrejas onde um membro era mais espiritual que o pastor. Fica estranho, né? E eu percebo que nem aqui na nossa igreja, se alguém jejua 3 dias, o nosso pastor jejua 4. Se alguém ora 1 hora, o nosso pastor ora 1h30. Mas ele sempre está dando exemplo, né? Sempre um passo à frente. E porque ele quer guiar o povo. E isso que tu falou é algo bem importante. O pastor ele tem que dar o exemplo, né? A igreja é o reflexo do pastor. Se o pastor é morto, a igreja é morta. Se o pastor busca, se o pastor ora, se o pastor jejua, se o pastor tá indo atrás, tá sempre acontecendo um avivamento na igreja. Sempre está chegando almas novas, sempre está pessoas tendo vontade, querendo mais. Os obreiros que estão na frente estão sempre querer ir atrás de almas também. Porque se o pastor está parado, qual que é o incentivo que tem os obreiros? Não, foi uma coisa meio constrangedora. Então, se o pastor está parado, os obreiros eles já... Então o bispo foi uma parte que o bispo sempre cobrou essa questão, né? De querer, de estar os obreiros sempre indo atrás de almas, sempre abrindo congregação, sempre está em movimento. Uma coisa que eu acredito que Deus ele não tem como ele agir na nossa vida, tanto material ou espiritual, se a gente estiver parado. Se tu estiver em movimento, se tu tiver aquela inquietação de estar procurando, Deus ele vai abrir as portas. Eu creio nisso. Eu creio. Então, se a gente fica parado, se a gente está acomodado, a gente só vai morrendo às mínguas. A gente não progride. A gente entra em queda livre, né? E se a gente vai sempre buscando, sempre caminhando, sempre tentando fazer algo diferente, Deus ele honra a nossa fé, né? Deus ele, mesmo às vezes a gente tá na parede errada e a porta é do outro lado, Deus abre aquela porta naquela parede para ele honrar a nossa fé. Deus ele honra a determinação do membro. E tu sabe que nessa de estar parado, agora falando de prática, falando de mim, eu já tive momentos em que eu estava bem aleatório no culto, bem aleatório. Poder de Deus caindo e eu às vezes pensando aqui, pensando lá. Só que na apostólica o pastor não fica parado, né? O pastor não fica sentado.
Lá na Matriz, para quem já foi na Matriz de Esteio, começou a tocar um louvor, os pastores estão lá em cima, tu piscou o olho, eles estão no altar ali, ou louvando ou adorando. E às vezes que eu tive assim, quando eu vejo, já vem um pastor, já impõe a mão sobre mim, parece que o céu abre, sabe? Aquela distração vai embora, parece que bate uma fome por Jesus, um desejo de louvar. E eu fico pensando, e quem não tem um homem de Deus que toma... Às vezes as pessoas ficam paradas porque não tem um homem para puxar corda, sabe? Não tem um homem de Deus para dizer, vai filho, ora, busca, louva, levanta a mão. Quantas vezes que os pastores, já eu orando assim, né, de mão para baixo, pegou minha mão, levantou minha mão, louva, louva, louva. Parece algo forçado, mas é aquele tranco que a gente precisa, né? Estamos abençoados, todo mundo está louvando. O que eu estou fazendo de boca fechada e mão para baixo? Tem que louvar mesmo. Então eu percebo que essa atitude de movimento que tu falou, às vezes ela também parte do homem de Deus. Se o homem de Deus não olhar aquele meio e dizer, o que ele está fazendo parado no meio do povo louvando? E ele não dizer, eu vou lá, eu vou mostrar para ele como é que faz, o povo não aprende. O pastor, ele tem um sensor muito, muito sensível na questão do membro tá parado ou com a boca fechada, né? Os pastores, ou a igreja apostólica em si, né? O ministério? É o ministério. O ministério, ele tem um sensor muito, muito, muito afiado nessa questão de poder discernir e ver quando uma pessoa tá desincronizada com o culto ou tá meio aleatória, né? Uma preocupação, né? Uma preocupação, porque ele sabe que de repente pode ser o último culto que a gente está participando naquela noite. Então o pastor, ele é muito preocupado, se Jesus voltar naquela noite, será que o meu membro vai ser salvo? Qual que vai ser as contas que eu vou dar da minha igreja? Então o pastor, ele fica muito aflito nessa parte, né? Até o nosso pastor é um exemplo. Toda madrugada, praticamente, ele passa orando pela sua igreja, ele busca, vai ter um evento, ele vai atrás, ele tenta abrir as comportas do céu, ele tenta limpar o caminho para poder a igreja sentir mais fácil, para facilitar para a igreja, para o membro e para o visitante. Que honra, cara, que honra. Então, se a gente não tem aquele Moisés para abrir o mar, o que seria do povo, né? Patina. O que seria do povo? Nossa. E falando das lágrimas do altar que tu falou, eu já sabia, mas não tinha visto na prática. Mas boa parte das lágrimas do altar acontece nas pessoas depois que elas recebem oração. Se tu reparou na cruzada que aconteceu aqui na Serra Gaúcha, eu vi pessoas que não eram de igreja. Tu vê que a pessoa não é de igreja. E ela estava ali, quieta, na dela. Era só chegar um pastor, no colocar da mão, a pessoa desmanchava. Tipo, ela já estava explodindo, ela já estava precisando. Mas se ninguém do ministério botasse as mãos, empunhasse as mãos sobre ela, talvez ela não choraria. Então, muitas lágrimas, até por causa do ministério, são derramadas. Eu vi um homem, estava nos fundos, ele era meio forte, grande. O bispo, ele foi orar por ele, no momento que o bispo deu um abraço nele, ele começou a chorar. Às vezes o homem poderia ser forte, poderia aparentar que não tinha problema, mas por dentro dele vai saber o vazio que ele tinha. Aquela oração atrasada de anos, talvez. Então aquele abraço, de repente, pode ter mudado a vida daquele homem que acabou sentindo uma fagulha, né? Uma faísca de Deus. Então muitos puderam sentir a grandeza de Deus naquela cruzada, né? Olha, fazendo uma pausa aqui. Meu irmão, se tu está nos assistindo e tu tá num lugar onde o pastor não aparece, não some, não faz e não acontece, pelo amor à tua alma, por favor, clama a Deus e busca um lugar onde o pastor se importa contigo, porque a alma a gente só tem uma e não dá para colocar na mão de qualquer um ou de um mercenário. E eu puxei esse assunto de novo para falar contigo, porque foi o que eu falei no início. Tá se perdendo essa cultura, Bruno. Parece que assim, ó, as pessoas estão assim, ó, é eu e Deus, entendeu? E não tem mais ninguém. E na igreja apostólica eu aprendi que existe uma escada que nos abençoa, né? E eu acho que eu e tu, a gente foi muito abençoado na apostólica,
pela oração de um homem de Deus, independente de qual seja o nome dele. Mas homens de Deus oraram por nós. E está se levantando uma geração que elas estão dizendo que não precisa mais de pastor. O que você teria a falar sobre isso? É que eu acredito que o que acaba saindo no meio da juventude ou no meio das pessoas meia idade, nessa geração que está vindo, eles acham que um pastor é apenas uma pessoa para mandar eles. Mas na verdade o pastor é uma pessoa que está do nosso lado para caminhar com nós. Já pensou, se a gente tem um saco hoje de cimento de 50 quilos e a gente está sozinho, e se a gente está sozinho, a gente tem que carregar, subir 50 degraus de escada. Mas se ao invés de a gente carregar sozinho esses 50 degraus, a gente tiver um pastor, um homem de Deus do nosso lado que vai pegar metade daquele saco e vai subir conosco, quão mais fácil vai ficar a nossa vida. Então, e tem muitos problemas que acontecem, muitos desafios que acontecem, que a gente às vezes está dentro da bola e a gente não vai conseguir saber para qual caminho, para qual direção a gente seguir. E a gente precisa desse braço amigo, desse homem de Deus, fora, né? desse homem de Deus que ele vai estar de fora para ele poder ver o que a gente vai fazer. Então, dentro de uma guerra, se não ter o general que está olhando de cima e está querendo comandar a equipe para onde que o pessoal vai seguir e já vendo lá na frente qual serão os obstáculos, os desafios e as armadilhas que tem do inimigo, o exército inteiro se perde, ele morre no meio do caminho. Então o povo de Israel, se ele não tivesse Moisés para guiar o povo, não tivesse um líder, a Bíblia, desde o início da Bíblia, ela sempre trabalhou com um líder na frente. Não uma pessoa apenas para mandar, mas uma pessoa para incentivar, vamos por aqui, Deus é bom, Deus ele está provendo, Deus ele vai te abençoar, Deus ele vai conseguir, de repente agora a porta está fechada, mas amanhã vai estar aberta. E o homem de Deus também ele serve para, às vezes, muitas das vezes, mesmo a gente não merecendo, ele lutar com Deus em oração para Deus derramar a bênção sobre uma misericórdia. Uma misericórdia. Nos cobrir com uma misericórdia. Uma misericórdia. Porque muitas das vezes a gente acaba errando e se a gente está sozinho, a gente acaba se perdendo e de repente perde a salvação e a família e tudo que tem ao redor. E com o homem de Deus ele consegue segurar um pouco da ira de Deus, né? E acabar nos ajudando a conseguir a salvação. Sabe, tu falando aqui, eu tava pensando, quem é que não quer alguém para dividir o saco de cimento? Por fim, Bruno, eu acho, ideia minha aqui, tá? Que todo mundo quer um pastor assim. Então, não é o povo que rejeita, talvez é o povo que não tem. Eu acho que nós somos muito abençoados por ter um homem de Deus. Vamos falar aqui o pastor Clóvis, que ele falou, é um homem que facilita o caminho espiritual para a igreja passar. Mas eu acho que o povo não tem essa figura. E por mais que procure, no meio deles eles não encontram. E eu percebo que talvez muitas pessoas vão para o inferno, não porque elas querem ir, mas porque não tem um homem para guiar para o céu. Eu acho que talvez seja esse o fato. Quem é que não quer um amigo na hora difícil? Quem é que não quer um pastor para guiar? Então, irmão, esse assunto é totalmente prático, é importante para ti. E nós estamos chegando no final já, Bruno, nosso tempo. E também, Bruno, aproveitando o momento, eu queria que tu pegasse essa finaleira aqui agora para dizer do teu coração o que que tu tem a dizer para alguém que talvez está procurando um pastor. Ou que seja uma igreja, então bota ali, mas a figura do pastor, que conselho tu daria para alguém que estivesse procurando um pastor? Hoje, de repente, você que está nos assistindo desistiu ou cansou de procurar uma igreja séria, um pastor íntegro, um pastor que não tem maldade quando ele vai conversar ou quando ele vai te dar conselhos, um pastor que não apenas está para recolher os teus dízimos, mas um pastor que está preocupado com a tua alma, com a tua salvação. Ele não está preocupado com o teu dinheiro, ele não está preocupado com que carro tu está vindo na igreja, ele não está preocupado com a casa que tu mora, o bairro que tu mora, mas ele está preocupado com a tua salvação. Eu quero dizer para ti que ainda tem uma igreja séria, ainda tem um pastor sério. A gente está
em todo o Brasil. A nossa igreja é uma igreja séria, é uma igreja que está preocupada com a tua salvação. Os pastores eles estão preocupados com os membros, com a igreja, até com o próprio visitante que vem. Muitas das vezes o nosso pastor está visitando as almas que nem são membros ainda, mas ele às vezes desgasta tempo para poder ir e ajudar aquelas pessoas. Então eu creio que muitas das vezes a gente está achando que está andando em círculos, achando que não vai encontrar ainda aquela igreja que prega o nome de Jesus, aquela igreja que prega sobre salvação, mas através desse vídeo que possa tocar no teu coração e alcançar muitas vidas para Jesus Cristo. Era isso então? Baita palavra, baita resumo, e Deus te abençoe. Eu creio que vai acrescentar muito na tua vida esse vídeo. Obrigado, Bruno, por ter tirado um tempo. Eu que agradeço. Obrigado pela Luísa, filha dele que está aqui com a gente, querida, e que Deus te abençoe muito. Procura nossos endereços, procura ali, vai ter meu contato no final, quiser me chamar, conversar comigo, fica à vontade. E desde já, Deus te abençoe. Obrigado, Bruno. Obrigado. E até a próxima.